Ô Dani, eu vou jogar um pouco de lenha aqui na fogueira. Até estava acompanhando aqui, depois você me corrija se eu estiver passando alguma informação errada. Mas eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui, que acho que foi não posso dizer uma polêmica, mas foi um assunto bastante comentado nos últimos dias aí. A alteração, na verdade a redução aqui do preço-alvo, principalmente de via, né? Eu recebi alguns comunicados, enfim. E aí eu queria que você aproveitasse o espaço para fazer, realmente o que alterou. Se não me falha a memória, acho que o último preço-alvo de vocês era R$ 20, agora é R$ 10. Eu queria entender, o que realmente mudou tanto assim de alguns meses para cá para fazer, incluir nessa projeção e alterar esse preço-alvo da Via, né? Reforçando, acho que a recomendação é de compra, né? Tem um potencial de valorização. Desculpa, é neutro, É né? E aí neutra. eu queria... Neutro. Eu queria que você só aproveitar o espaço para a gente comentar um pouquinho sobre essa atualização. Não, com certeza. Eu acho que assim, na verdade, a gente também reduziu de uma forma relevante todas as empresas de e-commerce, americanas Uhum. também. A Magalu, ela não teve uma redução tão forte por conta de ela ter comprado o Kabum, então a gente colocou também para dentro isso. E ela também fez um aumento de capital recente, então foram dois fatores que contribuíram para compensar o efeito. Mas a grande explicação dessa redução é a nossa última atualização, ela já fazia algum tempo, ela tinha sido feita no início do ano, então o custo de capital era completamente outro, né? A gente é só olhar aí a curva de juros futura, o que aconteceu, né? Então, basicamente, foi um impacto bastante relevante por conta do custo de capital. E aí, lembrando, por exemplo, Via, Americanas, Magalu, ela tem uma perspectiva de crescimento muito grande. Então, grande parte do valor dessas companhias está em anos para frente. Então, quando você tem esse aumento no custo de capital, elas são mais impactadas. E não é por um acaso que quando você vê qualquer tipo de notícia que faça os juros ou aumentar ou diminuir, geralmente esses papéis eles têm a elasticidade muito maior do que os demais do setor. A própria foi mostrado agora mais cedo que a Via está uma das grandes destaques de alta, porque hoje está num movimento mais positivo de bolsa, então acaba que esses papéis eles têm uma elasticidade maior a essa mudança macro, e aí isso é uma coisa um pouco mais técnica, no sentido que não é um demérito da companhia, né? Não é porque a companhia está fazendo algo errado que o preço dela está caindo. É uma questão simplesmente de que os investidores eles estão tendo um custo de oportunidade maior para investir em ativos desse nível de risco, né? Então, com isso, faz com que o preço caia. Então, acho que um ponto foi isso, né? Esse foi o principal fator que trouxe nosso preço-alvo para baixo, mas também tiveram dois outros. Um é o caso da competição. A gente, de fato, viu que ao longo do ano houve uma mudança. Assim, a gente já esperava um cenário competitivo desafiador, mas na verdade ele piorou, né? Ele foi pior do que a gente imaginava, porque a gente imaginava que ia ser muito competitivo dentre os players que já estão, né, fortes nesse mercado. Só que aí a gente tem visto que players que eram pequenos, né, aqui localmente, mas que são gigantes globais, eles estão realmente investindo e sendo muito mais vocais em relação ao Brasil. E aí aqui eu pontuo principalmente três, que é a Amazon, né, que ela está abrindo CD, abriu, se não me engano, hoje teve uma notícia falando que abriu um CD no Nordeste para atender melhor a região. A gente está vendo Shopee super agressivo em termos de investimento em marketing e também Alibaba, e esses dois, eles antes eram muito focados no que a gente chama do cross-border, que é basicamente fazer produtos, né, principalmente ali da região da Ásia, para o Brasil, então não competia tão diretamente com os grandes marketplaces, só que agora, né, na verdade, alguns meses atrás, eles anunciaram que eles estão abrindo para vendedores locais, ou seja, fazendo marketplace local, assim como a Via faz, como a Magalu faz, assim como a Americana faz, assim como o Mercado Livre faz. Ou seja, eles estão entrando no mesmo jogo e são, de novo, gigantes globais, né? Porque a Shopee ela é de um grupo que chama Sea Limited, que é listado inclusive lá fora, e que também tem muito capital para investir aqui, né? Então você vê três grandes players globais muito pequenos aqui que estão sendo muito agressivos aqui em termos de tanto investimento em marketing quanto também incentivos, né? Tanto para os vendedores quanto para nós compradores, frete grátis, promoções, cupons. Então esse cenário piorou na margem, apesar da gente já tinha uma visão mais conservadora e por isso a gente tinha
recomendação neutra para a Via, ela, na verdade, isso piorou, e aí você coloca esse ponto macro que a gente comentou, que é a questão de que está tendo um aumento de preços muito forte, né, em todas as categorias, mas, por exemplo, eletrodomésticos e eletroeletrônicos sendo bastante evidente, a gente fala com a indústria, isso está muito forte, e o consumidor a renda fragilizada, né? Então, você comprar uma geladeira é uma decisão mais difícil nesse cenário do que, por exemplo, comprar uma caneca, né, um prato que você precisa, porque o ticket é menor, você geralmente tem que se financiar, e aí também para você se financiar, os juros aumentou, o custo desse financiamento aumentou. Então a gente vê também um cenário ainda muito incerto em relação à demanda dos principais itens desses players, e aí a Via, ela é a mais exposta à linha branca, eletrodomésticos, eletroeletrônicos do que os demais, porque, por exemplo, a Magalu, ela tem também a Netshoes, né, que ela comprou, ela tem também a Zatini, que é uma de roupas também, ela também tem a Época Cosméticos, então ela tem outros segmentos dentro do que a gente chama 1P, que é o estoque próprio dela, né, e também como ela começou antes, né, esse processo de construção do marketplace, ela já tem um marketplace um pouco mais robusto, ela tem o Aikifome, que é a parte de delivery de restaurantes, que ajuda a dar uma diversificada em termos de categoria, enquanto a Via, ela está nesse processo. Então, basicamente, acho que foram esses 3 fatores que fizeram essa redução, mas, de novo, não foi apenas Via, tá? Americanas a gente também reduziu, a gente também reduziu em Jouer, então a gente realmente adotou uma postura um pouco mais cautelosa no cenário, no segmento, dado o cenário.